Então, daremos início à entrevista, que é parte de uma das atividades da disciplina de Administração Costeira, ministrada pelo professor Dr. Davis Sansolo. A atividade consiste em realizar uma entrevista com pesquisadores e profissionais da área de gerenciamento costeiro. Então, gostaria de informar a todos que essa entrevista ela está sendo gravada, né? Para que a gente possa divulgar depois na plataforma do YouTube. Tudo bem? Perfeito, maravilha. Então, o nosso querido entrevistado é o mestre doutor Nelson Luiz Sambaqui Gruber. O Nelson é formado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre e doutor em Geociências pela mesma universidade, é coordenador no convênio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a Universidade de Cádiz, da Espanha, pós-doutor estágio sênior na Universidade de Cádiz, em Manejo Costeiro Integrado, é professor titular no Departamento de Geografia, no Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é pesquisador do Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica e atua nas áreas de oceanografia, geologia marinha e costeira, geomorfologia e gerenciamento costeiro, com ênfase em zona costeira e políticas públicas, sedimentologia, geomorfologia e morfodinâmica costeira, morfologia da plataforma continental e planejamento espacial marinho. Já realizou 6 expedições à Antártica, atua em projetos de planejamento ambiental e territorial junto aos municípios costeiros do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com metodologias do GERCO e projeto Orla MMA. É membro também da Agência Brasileira de Gerenciamento Costeiro, a Agência Costeira OCIP. Tudo bem? Então, professor, gostaria de acrescentar ou corrigir alguma informação? Muito boa tarde a todos, né? E também a cumprimentar essa equipe maravilhosa aí, cumprimentar o professor pela iniciativa, agradeço, fico honrado, né, pelo convite, e também aos internautas aí poder fazer um diálogo que a gente possa, né, contribuir com esse conhecimento. Nós temos alguns ruídos aí, que o pessoal está de reforma do lado aí do vizinho, então pode haver alguma interferência, mas vamos seguindo. Estou atento aí às questões que vocês tenham para a gente poder contribuir. Fico à disposição. Podemos começar, então? Eu vou passar a palavra agora para a Beatriz, ela vai seguir com a entrevista. Muito obrigada, professor. Boa entrevista a todos. Muito obrigado. Bom, então vamos começar. Primeiro, eu gostaria de saber, pelo começo mesmo, como você começou a se interessar pela zona costeira? O começo foi após o curso de Geografia, né? Eu trabalhei inicialmente numa empresa de florestamento, enquanto nos anos 80 a gente procurava encaixe, assim, era muito difícil o campo profissional, né, para bacharéis, e houve na universidade, entrei por convite a um convênio pelo professor Luiz Roberto Martins, que foi o fundador do Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica, onde eu estou vinculado até hoje, mais de 40 anos, né? E um cargo de geógrafo para trabalhar com mapeamentos e tudo mais, para cartografias nas missões embarcadas, né? Então a gente começou a trabalhar com missões do Geomar, PGGM, Programa de Geologia e Geofísica Marinhas. Então o mar brasileiro estava sendo reconhecido com missões embarcadas naquele período. E era uma coisa assim muito rara, muito difícil de pensar em estar embarcado, era algo praticamente participar de uma missão para Marte hoje, assim, não. E daqui a pouco nós estávamos dentro dos navios fazendo as missões, porque éramos parte integrante de várias universidades dentro dessas redes aí que foram deixando o reconhecimento marinho dos anos 70, daí na parte de geologia, geofísica, marinhas, recursos não vivos, e daí a evolução para a plataforma continental, a evolução paleogeográfica, mapeamentos, zoneamentos. E lá pelas tantas, pelo fato de ser geógrafo, o professor Martins, que era um grande líder, um pai da geologia marinha no Brasil, um brilhante, ele chegou e disse: Nelson,
como geógrafo, tu entende essa questão geopolítica, a questão do gerenciamento costeiro, e me deu um livro, né, dos Estados Unidos, de 1972, que trabalhava da Coastal Zone. Então, quando eles estavam pensando, e logo, ele esteve, inclusive, em Montego Bay, em 1982, quando houve, né, o regramento, né, da Zona Econômica Exclusiva, da ZE, da Plataforma Continental Jurídica, de todo aquele regramento que é válido até hoje, né, ele estava lá, com a mudança do que houve em Estocolmo, de 1972, e eu ganhei esse livro de presente e me despertou a questão do gerenciamento costeiro, porque ele trabalhava muito com política da geologia marinha naquele momento, políticas do mar. Aí ele disse, toda vez que entra um governo, o pessoal muda lá e arquiva e começa um projeto novo. Isso tem que ser políticas de Estado. E eu comecei a me atentar nessas questões. O começo todo foi aí. Sim, e imagino, até por ser no Rio Grande do Sul, isso é muito forte lá, né? Bom, quais são os maiores desafios que você enfrentou na sua carreira? Pode ser que tenham muitos, assim, mas os que você achou mais marcante, assim? Olha, foram desafios de continuidade exatamente dessas políticas, né? De programas onde a gente estava inserido, tinha projeto, estava andando, daqui a pouco não tinha mais projeto, mudava tudo. Daqui a pouco, né? Então, isso aí provocava uma certa insegurança e uma descontinuidade. Hoje eu entendo melhor, eu era peixe pequeno, estava no terceiro escalão, mas eu sentia a atenção do professor Luiz Martins e dos colegas que tratavam desse assunto num nível político mesmo, Brasília, MCT, reuniões com CIRME, CECIRME e por aí vai. Então, um dos desafios era a gente se manter sempre como um centro de pesquisa de liderança e todo um grupo de PGGM com várias universidades, grupo com a Marinha do Brasil, a própria Petrobras, depois as instituições que faziam parte dos ministérios ali, com CECIRME e a Comissão Interministerial de Recursos para o Mar, né? Então, estarem atuando em consonância, dando margem para a entrada de novas áreas e, ao mesmo tempo, a preservação e o aprofundamento de áreas que eram importantes, como, por exemplo, o reconhecimento dos recursos não vivos e mapeamento da plataforma continental brasileira. Isso aí foi fundamental, por exemplo, na medida que avançava a sísmica, avançava o reconhecimento de evolução paleogeográfica, de se conseguir reconhecimento de grandes bacias sedimentares em subsuperfície e o reconhecimento e a descoberta dos nossos campos gigantes de petróleo e depois do pré-sal. Só para dar uma ideia de como essa pesquisa funcionou integrada. Então, precisava de meio flutuante, precisava de equipamento, precisava de equipes treinadas, precisava de instituições participantes, de vocês, né? Nós, no caso, a ala jovem, como dizia o professor Martins, migrando para poder trabalhar embarcado, para poder se qualificar, fazer mestrado, doutorado, fazer convênios com o exterior, intercâmbios, e se chegar ao ponto, um nível, né, tecnológico, de avanços, inclusive de equipes qualificadas, que se chegou para esse ponto. Só para dar um exemplo, foram várias áreas. E nesse meio começa a entrar a questão do gerenciamento costeiro também, até hoje, um dos tópicos, né? Política espacial marinha, né? Costeira e marinha. Muito interessante. E atualmente, quais são os maiores desafios que você acha que a zona costeira, no geral, enfrenta? Olha, nós acabamos de sair do Encogerco, né? Foi um encontro que ele vem sendo... O Encogerco é o 14º, né? E ele reuniu muito a comunidade científica em discussões em várias áreas ao longo do tempo. Das propostas do Encogerco era discutir o PNGC, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 2, o de 97, no sentido de trazer maior capacidade de implementação e uma leitura não só do regramento. O que nós temos que fazer? Que bom, maravilha, sabemos. Como é que nós vamos fazer? Não tenho a mínima ideia. Então, como é que a gente pode implementar isso de uma maneira efetiva, integrando instituições governamentais e não governamentais, né? Segmentos da sociedade e nos níveis de poder com uma integração. Então, o que se descobriu hoje foi muito interessante, está gravado, inclusive recomendo aos internautas aí e alunos que estão vendo que acessem algumas das sessões do nosso Encogerco, que tem uma carta, o final foi uma carta, né,
que está fazendo uma série de sugestões para os órgãos governamentais e não governamentais, para a comunidade de uma maneira geral, dessas necessidades da zona costeira. Então, a gente tem um leque de demandas que vem desde uma política clara, né? Órgãos com competências e com a capacidade de relação e de diálogo nos níveis e entre os níveis, por exemplo, uma que já era clássica, né? O GERCO indo conversar com a Agência Nacional, com a ANA, né? Então, uma visão de bacia hidrográfica e uma visão recortada do território. Isso aí já começava não dando muito certo diálogo, por legislações, por enfoques, isso tem que ser integrado. Então, imaginem que isso vem desde um nível governamental, no nível de CONAMA, num nível de GERCO, num nível estadual, de políticas estaduais, dos vários instrumentos propostos pelo PNGC, dos níveis municipais, onde são os atores que transformam o espaço, e muitas vezes, na maior parte das vezes, eles estão sem recursos, sem equipe, com uma política local, desvinculado de todos. Então, há um problema, há uma distância muito grande administrativa e de recursos, desde o governo federal ou de uma política central até chegar nas pontas. Isso envolve várias áreas: turismo, pesca, o gerenciamento costeiro, manutenção de atividades tradicionais, a pesca oceânica, planejamento espacial marinho, portos, urbanização, industrialização, recuperação de áreas costeiras erodidas. Então, tem um leque imenso. Vocês imaginam que essa carta ela contempla vários níveis, não vamos detalhar aqui, né? Nem era esse o objetivo, mas ela tem vários níveis e trata exatamente de como a gente pode ajudar em cada um deles. Eu até depois passo a carta para vocês, aí o link, para vocês não só terem ciência e também, se quiserem, né, integrar alguma informação ou divulgar, porque eu acho que é importante. Digamos assim, o estado da arte de que nós, inclusive, só para encerrar, esse evento foi tão interessante que uma das mesas de abertura que estava comigo, que envolvia a parte política, né, trouxe os últimos gerentes dos últimos 20, 25 anos do GERCO. Então, as diferentes visões políticas que ocorreram nesse período e como isso se projetou na vida real, né? Para o Estado, para os municípios, para os setoriais, as questões de setores, enfim. E eu acho que é bastante interessante essa perspectiva. É como nós estamos agora. É uma fase, inclusive, se nós não fizermos bem o tema de casa, nós vamos ter uma série de prejuízos que já estamos tendo, com as mudanças globais de aquecimento e riscos iminentes, depressão de estoques pesqueiros, erosão costeira, poluição, falta de uma série de coisas. Então, são recomendações de como a gente alterar para políticas sustentáveis, né, com sugestões positivas. Então, mais ou menos esses são os desafios que nós temos, são muitos, e isso é preciso um grande mutirão, né, que eu acho que foi sugerido nesse contexto aí. Nossa, falando sobre isso, já é um gancho para a próxima questão, né? Porque você falou sobre o turismo, sobre a ocupação humana. É uma pergunta muito difícil. Como tornar compatível a ocupação humana com a conservação da zona costeira? Nós vamos ter que pensar em mudar modelo, né? É exatamente o ponto que nós estamos. Tem que revisar esse modelo do jeito que está, não anda mais. E uma das questões aí que foram colocadas, por exemplo, nós estamos discutindo o GERCO, veja ser o GERCO municipal, o GERCO, os PAFs, e o plano diretor. Não, isso é com eles. Não, isso tem que ser compatível, nós temos que compatibilizar as políticas, nós temos que discutir isso de uma maneira integrada, não é só, porque é zona costeira, então nós vamos trabalhar. Realmente, ela tem muita especificidade, mas 80%, estimado aí por colegas, né, da literatura, em torno de 80% das atividades humanas estão se concentrando nessa faixa da zona costeira e marinha adjacente. Então, o impacto é muito grande, nós temos que trabalhar com consertação, nós temos que trabalhar com sustentabilidade e preservação em determinadas áreas e uma mudança de modelo, e isso é muito difícil, né? Isso envolve coisas que, tipo, meu pessoal que teve que trocar o pneu com o carro andando, né? Tem que mudar algumas coisas que já estão alteradas,
e outras que a gente pode preservar. Mas é importante não se cometer os mesmos erros que se cometeu no passado, né? Já pensar de olho no futuro, a questão de sustentabilidade. Esses dias, até no encerramento do GECO, teve um filme muito interessante que um colega do Paraná fizeram, aí chegaram para os pescadores e disseram, eu até nem conheço os peixes que tinham aí, mas a gente está pescando, né? Tem mais rede, tem mais barco, aí nós vamos ter que ir mais profundo para poder pescar, e o peixe está indo, mas a gente já ia poder pescar um pouco mais, né? Só que, tipo, isso é da ladeira para a bola de neve, tem algo errado aí, nós temos que fazer uma política reversa para a retroalimentação dos estoques pesqueiros e tudo mais. Da mesma maneira com o turismo, né, de uma exploração, ou a urbanização. Então, os gestores têm que começar a se antenar para isso, e o Brasil anda sendo meio cabeçudo nesse tipo de coisa, né? Parece que não presta muita atenção para o planejamento e para novas inovações, e a gente acaba tendo que pagar muito mais caro no prejuízo. Isso, por exemplo, uma coisa que o lixo marinho está nos ensinando, né? A gente achava que botava o plástico lá, só no mar, dividia pelo volume, tá nada. Deu, tá dando. Isso é problema. Então, eu acho que é mudança de mentalidade de modelo, isso leva tempo, mas há muitas propostas boas que estão entrando aí, e novas gestões, inclusive agora acabei de sair de uma reunião aí para Porto Alegre, onde estamos discutindo cidades do milênio, né? Um novo milênio, e discutindo alternativas inovadoras lá para Casco Antigo, como se chama, né? O centro de Porto Alegre e tal, enfim, cidades para o século XXI. O que torna tudo muito difícil a complexidade, né? Que é tudo multifatorial. É muito complexo. Então tem que ir trabalhando aos poucos, né? Mudando. Agora, sobre quais são as maiores dificuldades para a produção de conhecimento sobre a zona costeira? Olha, a produção de conhecimento é muito eclética aí, né? Como eu disse, tem um leque vasto, né? Uhum. O problema não é a produção de conhecimento, até não é. A gente consegue produzir. O problema é como isso chega, né, ao grande público, aos meios de comunicação, a uma difusão. Sabe qual foi? Nós fizemos agora uma TV IGEL para divulgar dentro e fora do nosso IGEL alguns temas que são importantes, né? E a última discussão agora foi a questão da alimentação da praia de Camboriú, Beach Nourishment, a praia de Camboriú, que deu muita polêmica, engordamento de praia, sim ou não é possível, qual é o impacto? E veio um dos colegas nossos, que estudou lá no centro, fez doutorado, o professor João Tadeu, e nos esclareceu muitas questões, porque ele acompanhou a obra do início ao fim. Então, você vê muitas questões que são colocadas pela imprensa e completamente diferente, às vezes, da abordagem mais técnica, como você está falando, como é que a gente vai produzir esse conhecimento. Então, o próprio pessoal diz, puxa vida, eu não sabia disso, olha como é... e o tubarão? A primeira pergunta, e o tubarão vai aparecer? Não, até um tubarão martelo, ele veio em busca, né, da ressuspensão, ele não ataca, é diferente. Ou seja, tem uma série de esclarecimentos que foram postos do ponto de vista da obra, da questão de sustentabilidade, da recuperação do ambiente original, da onde ela veio e como é que foi planejado. Bem diferente de como é posto. Como sendo um grande impacto ou para outras áreas. Engordamento de praia, sim ou não? Preto ou branco? Não, isso a gente tem que ver dependendo da situação, dependendo do local, dependendo do ecossistema, dependendo se vale ou não a pena, o que a gente vai impactar. Então, tem toda uma discussão que traz exatamente o fundo desse conhecimento. O problema não é o conhecimento, é como ele muitas vezes chega ao grande público. Que é o que vocês estão fazendo, vocês estão divulgando aí o que a gente está buscando entregar para o nosso... a própria carta do Encoger, que é uma carta que foi trabalhada para o grande público, não é uma carta para cientistas. Traz, naturalmente, abordagem que sejam de políticas do mar, científica, política de zona costeira, interação, regimentos, leis, mas é uma carta para o grande público, para o pescador ver e diz, eu tenho que melhorar isso aqui, essa linha aqui é comigo. Né? E exatamente o que se coloca do ponto de vista do conhecimento. E o que acontece? Se não chega na ponta,
Pô, esses caras estão na universidade lá, tipo, né, sabonetando, e aqui está acontecendo e ninguém diz nada. Ou seja, há um gap aí, há um corte nesse processo. E daí a gente parece, né, ou aparece falando um assunto tarde demais, tecnicamente demais, fora de contexto demais. Então o problema está exatamente na integração. Isso também faz parte, não só da mentalidade, mas também de, digamos assim, de interesses dentro do processo, né? Então a gente tem que trabalhar muitas vezes remando contra a maré, mas é parte do jogo. Né? Então, a divulgação científica e, às vezes, essa falta de uma mesma linguagem com a comunidade é uma das maiores dificuldades, do seu ponto de vista. Sim, sim. Entendi. Concordo. Agora, a gente está falando de desafios, complexidades, mas eu acho que seria interessante também você falar qual o momento que você mais se orgulha, assim, na sua carreira, sabe? Aquele momento que você vira e fala, nossa, tá valendo a pena meu propósito de vida, sei lá. Isso é uma pergunta... Pode ser mais de um momento, ou uma sensação. Olha, missões que a gente teve, tanto em Bacado, na Antártica, ou missões de palestras para grandes públicos, ou trabalhos no exterior, mas acaba muitas vezes concentrando tudo na hora que a gente está botando o barrete, né, o chapéuzinho aqui em vocês, quando estão se formando. Então, isso concentra muito. Eu acho que é tudo uma grande trajetória, é tudo um grande círculo, é um grande processo, né? Se orgulhar dessa trajetória é poder levar adiante para vocês isso, porque passar o bastão com qualidade, passar o bastão com uma trajetória, é por ali o caminho, tem tais opções, sigam, porque isso eu acho que realmente é importante. Eu poderia citar várias situações, mas se você quiser elas não têm um sentido por si só para mim. Agora eu posso me aposentar e botar pantufa. Não, é exatamente esse passar o bastão, poder trazer alguma coisa de construção e de prosseguimento que é importante. Eu acho que seria por aí. Eu me emociono a cada formatura, inclusive remoto e digital. Esses dias estávamos com uma colega do Congo, e ela trouxe a família dela toda do Congo, e era uma cantoria, e a gente ficou arrepiado. E ela é da geologia, ela me dá aula, muita coisa na geologia, né? De rocha dura, principalmente. Mas vejam, a gente está dando esse prosseguimento. Isso aí faz parte do processo. E as missões são duras, à medida que a gente vai subindo, as chicotadas são mais fortes. Mas isso vale a pena para vocês. Vale a pena pelas novas gerações. É o país que a gente está construindo, né? Os professores, eles fazem parte da história das pessoas, né? Fazem parte da nossa história. E os alunos plantam também. Uma semente, né? Assim como os professores te influenciaram, você influencia com certeza seus alunos. Muito interessante mesmo. Então, para finalizar, eu gostaria que você, se puder dar um conselho ou deixar uma mensagem para quem se interessa por essa área, do gerenciamento costeiro, ou quem vai trabalhar com a zona costeira ambiental. Qual mensagem, qual conselho você deixaria para nós, para essas pessoas? Olha, teria alguns, assim, pequenos conselhos para um conselho grande. Primeiro, siga os seus sonhos. Eles nunca estão claros. Eu vou chegar lá na linha de chegada tal, lá no Everest. Talvez não chegue, mas esse é o caminho. A cada passo, sigam os sonhos de vocês, porque ele vai mudando, as coisas vão mudando. Mas é importante esse caminhar. A gente, na geografia, tem muitas vezes como é que a professora Dirce, a minha querida colega Cláudia Pires, fazer pesquisa ou pesquisar caminhando. O caminhar, né, o caminho se constrói caminhando. É mais ou menos essa a ideia. Então, sigam os sonhos de vocês, né, e as convicções de vocês, tenham persistência. Procurem, às vezes tem que mudar a área, como eu vim para o gerenciamento costeiro, por uma influência do meu mestre, mas meio sem saber bem por quê, porque tinha um leque de possibilidades que eu estava trabalhando, aí eu digo, não, acho que está faltando aqui, eu vou começar a beliscar um pouco a questão de gerenciamento costeiro, e abrimos um flanco junto, aí começou FURG, começou a interagir com colegas que eram de outras áreas, e foi. A própria ida para Cádiz, né? A professora Marinês Scherer disse assim, eu ia para a Austrália trabalhar em morfodinâmica, ela disse, não, vai para Cádiz, lá com Barragan e com a equipe toda, vamos trabalhar com gerenciamento costeiro.
Tá bem. Pronto, mudei meu curso de vida. E foi maravilhoso, porque, de repente, era uma questão, assim, muito mais que eu poderia até aportar para a geografia, mas eu estava seguindo o sonho, de qualquer maneira, de trazer essas novas contribuições aí, inclusive no que eu fiz na tese, para, né, esse aproveitamento. Bom, uma dessas seria, segundo sonhos, tenham persistência, não desistam nunca. Mudem o enfoque, mudem a estratégia, inclusive com alguns recuos ou desvios, mas tenham em mente de que essas coisas vão mudando e onde é que vocês podem chegar. Porque, às vezes, o inesperado é o mais maravilhoso da história, né? Como a história da tese, né? Puxa, o que eu descobri de resultado eu nem esperava, o que eu queria... Mas aquela descoberta ali que apareceu foi o melhor. O caminho da vida da gente tem um pouco disso. Segundo, estudem legislação, para se defenderem e para abordarem dentro do ponto de vista dessa abordagem mais técnica, ou até para trazer para a comunidade, porque muita gente estuda legislação sem entender quase nada, mas estuda, né, para interesses específicos. E a gente percebe isso em reuniões pesadas, às vezes, né? E a gente tem que estar esperto. Não chega todo o conhecimento sedimentológico, mas você não está atendendo a resolução número 314/2, que está 5 anos. Ah, é? Vamos lá, se foi todo o meu conhecimento, eu fico com cara de babaca. Então, legislação. E a parte técnica. E outra, busque interação, que é uma coisa que nós fazemos muito com a gestão integrada, né? Dialogar com outros olhares, isso a gente aprende muito na geografia. Às vezes dava cada rolo na reunião, aí a professora disse, um dos meus colegas, que é um grande filósofo, o professor Álvaro Reis, disse, nós temos que aprender a nos entender com as nossas multiplicidades, diversidades, uma coisa assim. E realmente a gente começava a entender diferentes olhares. Não, eu não estou vendo assim, eu estou com um olhar... E não dava ruptura. Não, então larguei, vou embora. Não. Peraí, mas isso a gente... Né? Muitas vezes a nossa construção ela tem que ter exatamente para equipes inter e multidisciplinares de verdade essa multiplicidade de olhares da forma de agir, de atuação em níveis diferentes para uma eficácia muito maior, inclusive na parte de comunicação visual, tradução disso para a comunidade, terceiro setor, enfim. Então, o conselho é seguir os seus sonhos, aprender um pouco mais da parte técnica, a questão jurídica que vai influenciar para se defender e trabalhar com outros perfis sem ruptura. Às vezes não dá, né? O pessoal muitas vezes não quer discutir, interagir, mas a gente pode ver como eles estão pensando e trabalhar com esse ponto de vista. Quando se consegue montar um bom time nesse sentido, porque senão é montar um time só de goleiro, ou só de centroavante, não adianta. Você tem que ter diferentes funções e isso precisam de vários olhares. Dá para todo mundo ser o Neymar no time, né? Quem é que vai marcar? Quem é que vai para o gol? Né? É isso. Uhum. Então é isso. Eu gostaria de agradecer a sua entrevista. Esse foi Nelson Luiz. Uhum. Agradecemos uma disponibilidade da sua agenda tão apertada. Eu acho que é isso. A gente já pode finalizar, né, gente? Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Obrigado. E um especial agradecimento não só a vocês, uma honra poder falar para os jovens, vocês é que são a nossa real motivação, né? E um agradecimento ao meu querido colega e parente, professor Sansol. Obrigada. Obrigado, professor. Obrigada. Agradecer você, professor. Desculpa não ter falado antes no começo, eu estava meio apurada aqui. Mas, de qualquer forma, obrigada por ter participado, por ter aceitado a entrevista e participado com a gente aqui. O Davis também agradece bastante. E estimada Larissa, muito obrigado, o orgulho é nosso. Estamos à disposição, Geociências aqui da URGS, à disposição de vocês. Espero que possam nos visitar aí com a Unesp. Um grande abraço à instituição co-irmã. Fazer uma visita mais adiante, aí vamos esperar os braços abertos com muito carinho.